Alô, jovem do meu Brasil! Aqui é o professor Guilherme Nogueira, também conhecido como professor Guilherme Panda, e eu sou especialista em matemática por habilidades, tá? Então eu tô aqui para te mostrar e desconstruir uma coisa que eu ouço muita gente falando por aí, que é o seguinte: a prova de matemática é uma prova de resistência, é uma prova muito extensa e são muitas contas para fazer, tem questões com muitas continhas, então a gente tem que estudar muita porcentagem, fazer muita continha de porcentagem para conseguir ser mais rápido e ir melhor na prova. A gente, para ser mais rápido, não precisa fazer conta mais rápido. A gente, para ser mais rápido, precisa entender quando que precisa fazer conta e quando que não precisa. Então, a gente precisa desenvolver um certo grupo de argumentos que vai fazer com que certas contas fiquem obsoletas. Eu vou te mostrar aqui que para conseguir dar esse clique e mudar a tua cabeça, tu vai ter que olhar mais para as habilidades e menos para o conteúdo. Não que tu não vá mais fazer contas de porcentagem, tu vai ter que saber fazer contas de porcentagem, mas vai ter que saber fazer primeiro de um jeito construtivo, de jeito bom, e entender quando que faz e até onde a gente faz. Então dá uma olhadinha aqui nessa questão. Qualquer lugar que tu vai olhar, essa questão vai ser classificada como uma questão de porcentagem. O exercício está dizendo o seguinte: uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos no final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. E a tabela mostra a evolução das vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. O sucesso da ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto do primeiro para o segundo semestre. Qual é a ação de marketing mais bem sucedida? Então, se tu olhar para essa questão, tu vai entender que ela é uma questão de porcentagens. Tu está acostumado a botar o rótulo do conteúdo nela. Mas ela não é só uma questão de porcentagem. Ela mobiliza o conceito de porcentagem, indubitavelmente, mas ela é uma questão da habilidade 14. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. É avaliar qual desses argumentos que estão sendo dados como solução, ou seja, a mais bem sucedida é a 1. Qual é o argumento para dizer que a mais bem sucedida é a 1, tá certo? E para avaliar esse argumento, normalmente as questões têm essa estrutura onde a gente vai ter que fazer uma comparação entre 5 situações. Então, eu desenvolvo sempre que eu vou falar com meus alunos o método da comparação. Como é que a gente vai decidir entre os 5 qual teve o maior aumento percentual? Ou a gente vai calcular o percentual de aumento em todas, e aí realmente não vai dar tempo de fazer a prova. Ou a gente vai ter que ter um argumento mais razoável. Qual é o meu argumento mais razoável? Eu sempre pego 2 valores e modifico proporcionalmente um deles para que eu consiga ter uma análise clara. Então, por exemplo, vamos comparar o 1 com o 2. É difícil comparar o 1 com o 2 porque o 1 sai de 1.000 e o 2 sai de 4.000, certo? Então eu vou modificar proporcionalmente o de cima, eu vou multiplicar por 4 as medidas dele, 4.000 e 4.400, e vou enxergar que se eles saíssem do mesmo lugar, o 3 cresce mais. Então, na batalha entre o 2 e o 3 ganha. E isso eu posso fazer com qualquer outra dupla de valores. Ó. Pego o 3 e o 5, eu duplico os valores do de baixo, 5.200. Ó, eles saíram os dois de 4.000 e esse aqui chegou em 5.200. Ah, então o de cima cresceu menos que o de baixo. E assim eu posso ir indo, pegando duplas de valores e vendo quem ganha nessas duplas. Por exemplo, se eu pegar o 350 e o 600, ou seja, o primeiro e o quarto, é difícil fazer empatar no início, então eu vou fazer empatar no final. Ó, eu vou duplicar esse cara, ó, 700, 1.200. Então nota que esse cara saiu de 700 e chegou em 1.200. E esse saiu de 850 e chegou em 1.200. Então aquele que saiu mais de baixo cresceu mais percentualmente. Então entre o 1 e o 4, quem ganhou foi o 1. Certo? E agora fica tranquilo porque eu tenho só que fazer empatar o 2.000 e o 700.
tá? Então, qual é o melhor jeito? Eu vou fazer os dois saírem de 7.000. Eu vou botar um zero a mais aqui. Saiu de 7.000, chegou em 12.000. Aqui eu vou botar para 1.000 primeiro. 1.000. 1.300 e agora eu vou multiplicar por 7. Esse cara vai sair de 7.000 e vai chegar em 9.100. Então nota que o de cima saiu de 7.000 e chegou em 12.000 e o de baixo saiu de 7.000 e chegou em 9.100. Então o de cima é o que mais vendeu. Tá vendo? Então quando eu faço as comparações assim, de um em um, fica muito mais simples do que se eu tiver que calcular todas essas porcentagens, tá bom? Isso é só uma das técnicas possíveis na hora de resolver o exercício, mas da onde saíram essas técnicas? Do fato da gente olhar para as habilidades, tá? A transformação que eu vejo ano após ano, estou há 12 anos em sala de aula, e ano após ano a transformação que eu vejo dos alunos que realmente interpretam as habilidades e começam a ter ideias inovadoras, jeitos diferentes de atacar os problemas, porque estão preocupados com o que é a moral da questão que está perguntando e não necessariamente qual é o conteúdo que está dentro dela, acabam trazendo uma eficiência muito, muito, muito maior. Tá bem? Espero ter te ajudado, espero que tu consiga interpretar a diferença entre trabalhar com conteúdo e com habilidade e que isso só melhora a tua nota. Nos falamos na sequência. Um abraço.